o estudo seja sempre uma oportunidade de aprendizado, também de uma forma fraterna, de uma forma onde possamos estarmos colaborando uns com os outros, levando, Senhor, o nosso respeito e a nossa contribuição. Que Jesus, o nosso divino mestre, nosso mestre maior, possa abençoar sempre os nossos propósitos e os nossos estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. No dia de hoje, como é o dia da consciência negra, o Luiz vai trazer algumas informações do estudo que ele fez. Passa a palavra para o Luiz. Tá, joia. Obrigado, Adriano. Então, gente, o Dia da Consciência Negra, um dia emblemático, importante, né? O espírita deve também trazer a sua contribuição. A doutrina tem muito a dizer sobre isso. E visando, né, justamente o bem, a melhoria da sociedade em que vivemos, que visa o bem para todos, né? Assim que o espiritismo propõe, uma sociedade que traga o bem para todos. Então não pode haver ninguém excluído do bem. Eu entendo que a doutrina tem elementos suficientes para podermos afirmar que ela é antirracista. A gente sabe, e aí é preciso fazer uma contextualização, que cada momento histórico tem o seu conjunto de valores, de crenças, o seu paradigma histórico-cultural, e é evidente que a consciência sobre o tema que se tem hoje no século XXI não é a mesma, ela já avançou em relação àquela do século XIX, sem dúvida. No entanto, não podemos colocar algumas falas de Kardec ou de espíritos sobre raças, trazendo o mesmo peso que ela teria se fossem ditas hoje. Porque hoje nós temos um conjunto, um contexto de ideias que impede certos desenvolvimentos de falas acerca das pessoas, das etnias, que naquele tempo não se tinha. São ferramentas sociológicas, filosóficas, que ajudam a montar os discursos, né, e aprimorar esse discurso para a melhor convivência entre as pessoas. Fazer um ataque a Kardec, pegando textos daquele tempo, trazendo para hoje, como se ele tivesse que ser julgado pela consciência que se tem hoje, é o erro que cometem muitos, chamado anacronismo, que é você julgar fora do tempo, por valores de um tempo julgar o outro. Nós não podemos cair nesse erro. O contexto, né, do século XIX, que ainda debatia questões frenológicas, respirava uma certa consideração de raças superiores ou inferiores, numa ideia evolutiva, baseada na ideia que vem da antiguidade, mas também foi ressuscitada no século XVIII e XIX, dessa fisiognomonia ou frenologia, que tentava achar o caráter das pessoas investigando suas feições, né, o seu aspecto físico, como se uma coisa se plasmasse na outra. É sabido que Sócrates, que era julgado um homem muito feio, né, assim ele mesmo brincava com a aparência dele na antiguidade, ele dizia o seguinte, que do jeito que ele era feio, ele também devia ser mau, porque a sua alma, sendo inferior, deveria ter plasmado aquele aspecto. E é claro que ele fazia isso como uma zombaria. Ninguém, do escopo filosófico em que ele estava inserido, acreditava nisso. Mas formou-se, né, essa ideia e no século XIX tentou-se fazer lá um aprimoramento. Bem, Kardec vai discutir essas ideias fenológicas, vai trazer para o debate, colocar na revista, apontar, deduzir, em muitos casos, confrontar, tá? Discordar dessas ideias, trazendo o espírito que nos irmana a todos, e não é o envoltório que deverá nos diferenciar. Então, é importante observarmos que há uma tradição que o espiritismo segue, que vem desde a Grécia Antiga, de Platão, passando pelo cristianismo, que visa a igualdade, a familiaridade ou irmandade entre todas as criaturas humanas. O espiritismo enaltece isso e tira conclusões sociais dessas ideias. Então, minha fala vai ser trazer passagens de Kardec sobre esse tema e, ao mesmo tempo, comentá-las brevemente. Vou colocar na tela. Na revista de setembro de 1866, sobre os fenômenos apócrifos, tem um comentário sobre isso que vale a pena a gente conhecer. Kardec fala que um tal prodígio, e esse prodígio que ele está comentando é o adolescente Tom, que era um negro cego de 17 anos,
e que compunha músicas, e tocava piano com extrema habilidade, desde os 5 anos, lá nos Estados Unidos. Então Kardec fala que esse é um prodígio. E esse prodígio, que ficou conhecido na época, mesmo fazendo larga parte ao exagero que às vezes alguns imaginavam sobre essa pessoa, esse prodígio seria a mais eloquente defesa em favor da reabilitação da raça negra. Veja o comentário de Kardec. Reabilitação da raça negra num país onde o preconceito de cor está tão enraizado. Então o Kardec ele está mostrando que muitas vezes o fenômeno espírita tem um potencial para chamar atenção para as pessoas sobre um grupo, uma etnia, chamava-se na época uma raça, que era desvalorizada, desmerecida, oprimida. E mostrava ali que esses prodígios surgem ali para poder valorizar essa raça no meio desse povo que era tão preconceituoso. E Kardec está fazendo o quê? Combatendo o preconceito de cor que estava lá enraizado. Olha o texto dele. E se ele não pode ser explicado pelas leis conhecidas da ciência, esse fenômeno, né, do jovem que já sabe tocar piano, e piano, um instrumento europeu, não é um instrumento africano, não é um instrumento da cultura africana, mas da cultura europeia. Se não se pode explicar pelas leis da ciência, se-lo-ia da maneira mais clara e mais racional pela da reencarnação. Então olha o que Kardec propõe, que esse jovem cego e negro deve ter trazido de outras vidas, esse talento, né, digamos assim. Coisa que a gente já viu sobre o caso de Mozart também. Pela reencarnação, não de um negro em um negro, mas de um branco em um negro. Ele está propondo que esse seria um caso possível de ser explicado pela reencarnação de um branco em um negro. Por quê? Porque provavelmente um negro na vida passada não teria acesso às músicas clássicas que ele tocava. É possível que ele tenha, enquanto branco, tido acesso a músicas que os negros não tinham, e agora renasceu como negro e trouxe essas memórias, essas reminiscências. Pois uma faculdade instintiva tão precoce não poderia ser senão a lembrança intuitiva de conhecimentos adquiridos numa existência anterior. O mesmo raciocínio que se usa para Mozart, por exemplo. Né? Aí ele comenta sobre a questão do racismo. Mas então, dir-se-á, seria um decaimento do espírito o passar da raça branca à raça negra? Uma questão que se fazia na época. E o Kardec vai dizer, decaimento de posição social. Sem dúvida. Ele não está falando que é um decaimento, ele está colocando que é um decaimento da posição social. Por quê? Porque os negros, não naquela época só, mas ainda hoje, os negros estão em posição social inferior. Quando se fala em posição social, significa pobreza, opressão, classe dominada. Ainda é assim. Então ele, enquanto branco, na outra vida, supostamente, teria estado numa posição que, quando renasce negro, cai dessa posição apenas social. Ele não está falando de nenhuma outra diferença. Aliás, decaimento de posição social que se vê todos os dias, olha lá. Quando de rico renasce-se pobre, ou de senhor, servo. Mas, e ele responde a pergunta diretamente, não retrogradação do espírito, uma vez que teria conservado suas aptidões e sua aquisição. Então veja, se não é uma retrogradação do espírito, ele está respondendo já, não é degradação. E sendo não retrogradação, é ou no máximo conservação ou evolução. Essa é a consequência do texto de Kardec. Nascendo de branco para negro, estaria evoluindo, não retrogradando. Essa posição seria, para ele, uma prova, ou uma expiação, talvez também uma missão, a fim de provar que essa raça não está votada pela natureza a uma inferioridade absoluta. Não está votada à inferioridade absoluta. Qual a inferioridade? Social, de posição social, que é relativa, mas nunca absoluta ou de natureza. Raciocinamos aqui na hipótese da realidade do fato e para os casos análogos que poderiam se apresentar. Então já acho esse texto interessante porque ele comenta e responde à questão do racismo, negando que nascer como negro seja retrogradação.
A doutrina espírita, então, é uma doutrina que mostra que é possível simplesmente você trocar de corpo. Esses corpos teriam uma cor, teriam outra cor, isso é indiferente para o espírito. Não há inferioridade absoluta, apenas aquela social, que Kardec denuncia aqui no texto. Numa outra passagem, uma que é muito utilizada por um certo grupo de espíritas aí, ou de críticos de espiritismo, que gostam de pensar passagens descontextualizadas e postar falando, olha o racista aí. Muitos pegam esta passagem que está na tela, que está em Obras Póstumas, tá? Ele diz assim, seu ângulo, falando dos negros, seu ângulo facial não ultrapassava muito 70 graus. Suas mandíbulas, de um volume considerável, estavam armadas de dentes longos e salientes. A fronte era fulgente, as têmporas achatadas, o nariz esborrachado, as narinas largas. Numa palavra, o pai venerável devia se assemelhar muito mais a um orangotango do que aos seus filhos distantes de hoje. Foi ao ponto que, se não tivessem se encontrado junto dele machados de sílex que fabricaram em alguns casos, os animais que tinham ainda as marcas das feridas produzidas por essas armas, informes, ter-se podido duvidar do papel importante que desempenhou na nossa filiação terrestre. Ou seja, está dizendo até que nem era humano o negro encontrado lá na antiguidade, dos fósseis. Só que essa passagem que muitos citam, pensam e colocam, olha o Kardec sendo racista aí, por causa dessa descrição que é feita, não é do Kardec. Isso é o Kardec citando outro cara. O Kardec põe entre aspas, ele está citando um livro chamado As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de um autor chamado Charles Richard, na página 44. Só que as pessoas de má fé, eu já vi, não sei se vocês já viram, pegam isso e soltam na rede social, colocando só ali, ó, Kardec, Obras Póstumas e tal, como se fosse ele que estivesse dizendo isso. Ele está colocando isso aí para discutir esse texto, que é um texto com cunho prenológico. Então, má fé é de quem faz isso. Tem até canal importante aí que fez isso. Tá? Dito progressista, inclusive. Não vou dar nome, não. Aí o Kardec depois vai comentar. Dessas observações judiciosas resulta que a forma dos corpos se modificam num sentido determinado, segundo uma medida que o ser moral se desenvolve. E aí ele vai dizer agora, o Kardec, tirar conclusões desse texto, não são dele, são do texto. Olha o que ele fala. Do que precede, ou seja, do texto desse cara, se pode concluir que a beleza real consiste na forma que mais se distancia da animalidade. Esse é o texto da Obras Póstumas chamada Teoria da Beleza. E ele continua, o Kardec. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para o gato, mas não é belo no sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos acusam a materialidade dos instintos. Podem bem exprimir as paixões violentas, mas não saberiam se prestar às nuances delicadas dos sentimentos e às modulações de um espírito fino. Isso já é o Kardec comentando. Aí você fala, ué, veio isso? Mas olha como ele começou. Do que precede. Ou seja, ele está fazendo uma resenha, um resuminho do texto do cara. Ou seja, ele está dizendo que daquele texto se conclui isso. Né? Depois ele vai falar dos hotentotes, que eles, europeus, podiam ser considerados, segundo ainda o texto desse cara, que é muito mais longo do que esse parágrafo, né? Podiam ser considerados mais belos que os hotentotes, que eram negros. Aí vem a conclusão do texto, da teoria da beleza, tá? Que muita gente nem aguenta ler, porque realmente traz essas descrições eivadas de racismo, sim, mas que o espírita não está acolhendo. Olha a conclusão desse mesmo texto, em que Kardec cita um espírito, o espírito chamado Lavater, é que vai dar a conclusão sobre esse tema, da beleza. A beleza, do ponto de vista puramente humano, é uma questão muito discutível e muito discutida. Então ele já começa assim, tá vendo? O que o texto fala, e o Kardec deduz do texto, de que os espíritos não podem ser belos com traços tão grosseiros, né? Só que isso aí o espírito está falando. Isso é discutível. Isso é discutido, não é fechado. Diz mais, o gosto de cada um entra também em linha de conta
nas apreciações que são feitas. Opa! Então, muitas vezes, o que o Kardec fala, ou o que o Richard falaram, são, olha o que ele fala, gosto de cada um. Não é doutrina. Uma pessoa pode achar uma coisa bonita, outra não. Questão de gosto. Não está absolutizando isso aqui. Não há de belo, agora sim o Espírito vai falar, ó, não há de belo, de realmente belo, senão o que o é para todos. Então, nenhum padrão humano resiste, né? Porque todo padrão humano é relativo. Todo padrão humano de beleza é relativo. Então, de repente, o padrão estético da branca daqui não é bonito para o africano e vice-versa. Agora, questão de gosto, puramente humano, discutido. Dá para concluir o seguinte, que nada que é humano é totalmente ou realmente belo. O Espírito vai dizer o que é realmente belo. Só o que é belo é essa beleza eterna, infinita. É a manifestação divina. Ou seja, aquele padrão platônico, né? A beleza é só a de Deus. Nada corporal, material, relativo pode ter essa beleza absoluta que se quer ter. Com isso, vocês estão percebendo que o Espírito está quebrando o racismo da obra do cidadão lá, do Charles Richard, que estava achando que o negro não é belo e que o branco é que é. Ele está quebrando isso. Ele está tirando os padrões de beleza humanos. É a manifestação divina sobre os seus aspectos incessantemente variados. Então, a real beleza é a manifestação divina em seus aspectos variados. A variedade é que é bela. Hoje poderíamos dizer, a diversidade é bela. É Deus em suas obras, em suas leis. Eis a única beleza absoluta. Fora dele, de Deus, tudo que decoramos com esses atributos não são senão pálidos reflexos da beleza única. Um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Então não tem só uma beleza, um padrão, uma harmonia. Tem 1001. É a variedade. Há tantas harmonias quantos objetos criados. Consequentemente, há tantas belezas típicas, determinando o ponto culminante de perfeição que pode alcançar uma das subdivisões do elemento animado. E aí ele está contando aqui com toda a criação, toda a natureza, inclusive a humana. Tantas belezas típicas, tá vendo? E ele fala assim, dando um exemplo, a pedra é bela e diversamente bela. A beleza da diversidade. Mais uma vez o Espírito frisa aqui. Também é verdadeiro dizer, para concluir essa fala dele, não que se é mais belo, mas que mais se aproxima da beleza real à medida que se eleva para a perfeição. Então a beleza, o padrão de beleza que o texto tenta concluir é somente a moral. Não tem nada a ver com padrões estéticos corporais. Todos os tipos se unem harmonicamente no perfeito. Olha aí, que texto interessante. Nós que progredimos não possuímos senão uma beleza relativa, enfraquecida e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza, disse aí o Lavater. Então o Lavater deu uma baita de uma rasteira em todos aqueles que se colocam orgulhosamente como bonitos, né, e julgando as outras etnias, ou como se diziam as raças, como não belas. Não tem, esse padrão é totalmente artificioso e dentro do espiritismo não vale. Só vale a beleza conforme se aproxima da perfeição moral de Deus. E o belo mesmo é as harmonias variadas 1001 vezes, a diversidade. Então esse texto que tantos atacam, no fundo, ele conclui por uma coisa que não se sustenta como racista, pelo menos nessa conclusão, né? É claro que o texto, eivado daquela citação, sim, enquanto você vai lendo. Mas depois,
se conclui dessa maneira. Agora eu vou colocar passagens curtas, tá? Em que o Espiritismo, de fato, está pregando o antirracismo, para que todos nós conheçamos. E possamos citar, primeiro, uma da revista de outubro de 1861, Discurso do Senhor Allan Kardec. Veja, ele próprio, Kardec, falando. Olha o que ele diz. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens segundo as vantagens corporais e mundanas. Então, como é que é? O Espiritismo apaga todas as distinções dentro de padrões corporais ou mundanos. Corporais seria o quê? Da conformação física, seja entre a diferença do homem para a mulher, em compleição física, ou na cor, ou qualquer que seja. Mundana, baseado nas classes sociais, por exemplo, as distinções sociais. Então o Espiritismo apaga todas essas. Continua o Kardec. Diferenças essas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Então, o preconceito de cor, Kardec qualifica como coisa estúpida e derivada do orgulho humano. Eu acho que isso não tem condição de ser dito por alguém racista. É óbvio que ele está aqui atacando todos os preconceitos, né? O Espiritismo, veja, alargando o círculo da família pela pluralidade das existências, estabelece entre os homens uma fraternidade. Então, o Espiritismo nos faz todos como irmãos. Mais racional do que a que tem por base apenas os frágeis laços da matéria, pois esses laços são perecíveis, enquanto os do espírito são eternos. Então veja, eu não sou familiar daquele outro povo, ou daquela pessoa que tem aquela outra cor da pele. Bom, pela doutrina, todos somos irmãos. É a fraternidade pregada aqui. Agora, olha a consequência social disso aqui. Esses laços, uma vez bem compreendidos, influirão pela força das coisas sobre as relações sociais. E mais tarde sobre o quê? A legislação social. Então, essa ideia de que nós somos iguais, temos uma fraternidade, e que os preconceitos de cor e casta são estúpidos e derivados do orgulho, vão gerar uma legislação sobre isso. Kardec aqui, possivelmente, entendo eu, está antecipando as leis que criminalizam o racismo, a legislação social, avançando para tratar o preconceito de cor tipificado na lei. Legislação, está bem claro aí, ó. Legislação social, tá? Que tomará por base as leis imutáveis de amor e de caridade. Então se verá o quê? Desaparecerem essas anomalias. Quais? Preconceito de cor e castas. São essas anomalias que vão desaparecer. Por quê? Porque houve uma mudança na legislação social. Olha que texto fantástico. Que chocam, né? Anomalias essas que chocam os homens de bom senso, como as leis da Idade Média chocam os homens de hoje. Isso é um texto progressista. Isso é um texto, discurso do senhor Allan Kardec. Vamos ver mais um pedaço. Esse aqui é da revista de junho de 1867. Um texto chamado Emancipação da Mulher nos Estados Unidos. Nossa, feminismo. É, exatamente. O Espiritismo é feminista. Como Charles Fourier. Eu também era feminista. Todos nós temos que ser, porque o feminismo busca igualdade entre homem e mulher. Tem gente que não entende o feminismo, acha que é o oposto do machismo, é colocar a mulher em cima do homem. Errado, ignorância. O feminismo é
valorizar a mulher, fazer ações afirmativas para que a mulher se torne socialmente igual ao homem. Então, todos nós que queremos que a mulher seja igual ao homem na sociedade, somos feministas, por definição. Ah, mas tem as exageradas que ficam tirando roupa, fazendo escândalo. Não, as formas como se manifestam são outra coisa. A ideia do feminismo é a igualdade de direitos sociais. Por que estamos colocando isso aqui em relação à questão de consciência negra? Porque esse texto, embora fale de feminismo, também inclui a questão da raça. Se toma, lendo aí, ó, seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, do espírito, numa palavra, pré-existente, sobrevivente a tudo, cujo corpo não é senão um envoltório temporário, variando como o traje de forma e de cor, tá? Se, ademais, dos estudos dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de uma natureza e uma origem idênticas. Tá vendo só? Quando ele fala variação de forma, ele está falando da compleição, do sexo biológico do homem e da mulher. Quando ele fala de cor, ele está falando de etnias, raças. Todos os seres são iguais na origem, na natureza, que seu destino é o mesmo. E todos, partindo de um mesmo ponto, tendem ao mesmo objetivo, e que a vida corporal é apenas um acidente, uma das fases da vida do espírito, necessário ao seu adiantamento moral e intelectual. Ou seja, assim você troca durante a existência espiritual milenar de corpos, como você, aí na sua vida, troca de roupa durante os dias, né? Então você vai ter uma diversidade enorme de vivências corporais, como tem de roupas aí na sua vida. E que, em vista desse adiantamento, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Disso tudo chega-se à consequência capital da igualdade de natureza. E daí, outra consequência capital. Qual? A igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas. Tá vendo? Igual direito social a todos. É isso que o Kardec está aqui pregando. E ainda outra consequência. Preste atenção, a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Que tal? É isso que ensina. O Espiritismo ensina a abolição dos privilégios de raças. E de todos os outros privilégios também, né? Mas aí está, claramente, um texto antirracista. Mais um. Como aquele anterior, também fala da legislação e que fala que preconceito de cor é coisa estúpida e que ele vai acabar pela evolução. Textos antirracistas claríssimos, é importante frisar isso, né? O Espiritismo traz para nós essa perspectiva antirracista. E veja que Kardec é bem enfático, né? Eis o que ensina o Espiritismo. Ele ensina a abolir privilégios de raça, hein? Tá bem claro aí. Mais um pequenininho. Janeiro de 1868, o Espiritismo perante a história. Interessante. Então Kardec escreve: tal é a fé dos espíritas, e a prova do seu poder é que eles se esforçam em se tornar melhores, em domar seus maus pendores e em pôr em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças. De novo, antirracista, sem acepção de raças. E de castas também. Essa desigualdade social também não deve acontecer. Nem de seita. Perdoando aos seus inimigos, a exemplo do divino modelo. Mais um aqui, acho que é o penúltimo. Isso está na revista de fevereiro de 1863, sobre a loucura espírita, a resposta do senhor Burlet. Nós trabalhamos em dar a fé aos que não creem em nada, em espalhar uma crença que torna os homens melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar seus inimigos
a se olharem como irmãos sem distinção de raças. De novo, sem distinção de castas, de seitas, de cor. Sem distinção de cor, tá bem nítido. Sem distinção também de opinião política ou religiosa. Espírita, socialista, comunista, credo, olha aí, não pode distinguir assim. Uma crença numa palavra que faz nascer o verdadeiro sentimento da caridade, da fraternidade e do quê? Dos deveres sociais. O Espiritismo traz para nós deveres sociais? Claro que traz, Kardec escreve isso sempre. Eu gosto de frisar, gente, por quê? Porque nós temos aí um histórico do movimento espírita apolitizado, né? Despolitizado, porque apolítico não é de direita, mas quer ser apolitizado, e que quer dizer que o espiritismo não tem nada a ver com questão social. Pois está aí. Mais uma vez, eu gosto de compensar a ausência de falas sobre temas sociais, movimento espírita conservador, trazendo uma quantidade maior de passagens que enaltecem e fortificam o nosso senso de dever social dentro da doutrina espírita. E por último, essa aqui é para fechar, né? Bem bonito. Evangelho, capítulo 17, número 3. Allan Kardec escreve: o homem de bem é bom, humano e benevolente para todo mundo, sem acepção de raças, nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. E mais, toma a defesa do fraco contra o forte. Como é que é? O Espiritismo fala para o homem de bem ir contra alguém? Sim, contra o forte. É a favor do fraco contra o forte. Quem é o forte? Não é o malhado, o que treina, fica musculoso. Claro, é a força ou a fraqueza sociais, sociológicas. É a classe dominada, é a fraca. A classe dominante é a forte. Tem a ver com direitos e liberdades. O espírita, o homem de bem, toma a defesa do oprimido, do fraco, no sentido social, contra o forte opressor dominante. E aqui não cabe nem só falar da cor de pele. Qualquer grupo social que esteja sendo oprimido, cabe ser defendido pelo espírita, pelo homem de bem, né? A mulher frente ao homem opressor, o indígena contra aqueles que querem destruir sua cultura, os colonizadores, o negro contra o branco, opressor também, o LGBT contra os homofóbicos, héteros. Então a gente tem várias situações que podem se encaixar nisso. E mais, sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Mas eu sou branco, então eu quero o meu interesse, não vou pensar no outro. Errado! Isso não é homem de bem. O homem de bem tem que pensar no outro, lutar pelo fraco, contra mesmo, se for preciso, o seu interesse, sacrificando o seu interesse. Né? Infelizmente, hoje a gente vê aqueles homens de bem, cheio de aspas, aqui, que são racistas, homofóbicos, anticomunistas, antissocialistas, não está nem aí para a cultura indígena. Então, assim, esse texto de Kardec, eu acho que, além de antirracista, ele é contra qualquer tipo de preconceito e de opressão. E por aí teria muitos outros, tá, gente? Eu vou parar nesses aqui, que eu acho que já dá para nós uma dimensão suficiente do quanto a doutrina tem expressões, passagens literais, claras, de defesa antirracista. E que é preciso sempre a gente enaltecer, né? Mostrar essas passagens